Galera, olha só, dando sequência aqui na nossa temporada de resultados do segundo trimestre de 2020, hoje eu vou comentar sobre os resultados da Trisul, que é uma construtora e é um dos setores aí que eu tenho apostado bastante em virtude aí do nosso cenário econômico, taxa de juros mais baixa e uma potencial volta aí da economia e, consequentemente, do setor de construção civil, beleza? Então vamos aos destaques. Trisul apurou um lucro líquido no segundo trimestre de quase 36 milhões, crescimento de 31% em relação ao ano passado, 15% em relação ao primeiro trimestre, margem líquida de 18%, elevação de 3 pontos percentuais. Lançamentos da Trisul, 319 milhões, aumento de 25% em relação ao ano passado. Vendas líquidas, 174 milhões, aumento de 31% em relação ao primeiro trimestre. Vendas sobre ofertas, essa é uma métrica bem importante do setor de construção, que é basicamente quanto eles venderam em relação ao quanto que eles ofertaram, registrou 19%. Esse número, ele isoladamente assim, não dá para saber se é bom ou se é ruim, mas só para vocês terem uma noção, no mesmo trimestre do ano passado foi 27%, então teve uma queda aqui, normal, né? Covid, essas coisas, tudo já era de se esperar. Land Bank, que é a quantidade de terrenos que a empresa tem para fazer oferta, para fazer lançamentos, né? Ela estima que o banco de terrenos deles tem um potencial de VGV, que também é uma outra métrica importante na construção, que é o valor geral de vendas, de faturar 5,1 bilhões. Entregas da Trisul no segundo trimestre de 2020, 450 milhões de reais. E aí eles também destacam, né, um baixo nível de estoque de unidades concluídas, apenas 8%, que é bem positivo. Mensagem da administração. Então, eles mencionam aqui que apesar do Covid, a Trisul lançou 3 novos empreendimentos, totalizando um VGV de 320 milhões de reais e 158 unidades. Isso aqui sempre é importante vocês olharem VGV, tá? Porque mais pra frente eu vou explicar um pouquinho, as construtoras têm uma regra contábil de reconhecimento de receita diferente do que a maioria das empresas, ou maioria dos segmentos. Então é importante sempre olhar VGV, tá? Que é o potencial de faturamento que a empresa tem, ou o potencial de receita que a empresa tem sobre esses lançamentos que foram feitos, tá? Com relação ao banco de terrenos, eles têm 3,5 bi de VGV já registrado no balanço, 23 terrenos, e eles têm também a opcionalidade de comprar mais 11 terrenos que podem performar aí 1,5 bi bem positivo. Isso é um grande ponto positivo da Trisul, né? Porque a empresa tem quase 5 anos de lançamentos, já com terreno comprado, não precisa mais correr atrás de dinheiro para comprar terreno ou de correr atrás de oportunidades de terrenos para comprar, principalmente agora, com o boom do setor imobiliário, provavelmente, os terrenos vão tudo ficar mais caros, né? Então a empresa está bem posicionada aí para fazer os lançamentos dos próximos anos. Vamos aos destaques operacionais. Então, muito por conta dessa regra contábil que as construtoras têm específicas, os dados operacionais são muito importantes, tá? Então, lançamentos nesse trimestre, em comparação ao mesmo trimestre do ano passado, aumentou 25%, número de empreendimentos não aumentou nada, continuou o mesmo número, unidades lançadas caiu 86%. O que é normal, a gente está vendo aí as construtoras, principalmente aquelas que estão melhores posicionadas, elas estão sendo um pouco mais conservadoras agora, né? Então é bem tranquilo esses números aqui. Vendas líquidas caíram 32%, unidades vendidas 26% também. É natural esses números, principalmente porque nós tivemos aí praticamente 4 meses de estandes fechados, de possibilidade de venda bem limitada, então pelo menos a empresa conseguiu aí retornar os lançamentos e tá numa posição bem tranquila aí em relação ao mercado. Aí agora falando das informações financeiras, né? Então a receita operacional líquida cresce 9%, lucro líquido 31%, margem líquida de 18% sobe 3 pontos percentuais, como eu já mencionei, EBITDA ajustado sobe 27%, margem EBITDA de 23%, sobe também 3,3 pontos percentuais, então a gente consegue ter uma ideia aqui da parte operacional mostrando uma certa retração, né? Empresa sendo um pouco mais conservadora nesse sentido, que é normal, e as informações financeiras seguindo aí o ritmo de crescimento, os bons números que a Trisul sempre demonstrou. Desempenho operacional de vendas, então que eu já mencionei, né? Cai 32% em relação ao mesmo trimestre do ano passado, já era esperado. Venda sobre oferta de 19%, menciono de novo que o ano passado foi de 27%, também mostra aí um pouco dos impactos do Covid. Obras concluídas, um VGV de 406 milhões de reais, e aqui é bem importante, né? Obras em andamento. A empresa já tem obras em andamento com VGV potencial de 2 bi de reais. Ou seja, no futuro próximo, provavelmente já vai cair 2 bi de reais no resultado da companhia, o que é bem positivo, tá? Posição em estoque, isso aqui é bem importante. Estoque de imóveis concluídos, só 8% tá em estoque, então o que lança vende, né? Então é bem importante isso. Land Bank, 5 bi, a parte da Trisul, potencial de 34 terrenos. Assim, repetindo novamente, são quase 5 anos de lançamentos e a empresa já tem terreno, isso é bem importante.
Desempenho financeiro, né? Receita operacional cresce um pouquinho. Aqui eu destaco aquilo que eu mencionei, né? A receita referente às vendas contratadas de cada empreendimento é apropriada ao resultado da companhia ao longo do período de construção, através do método do percentual de evolução financeira de cada obra. Ou seja, a receita da Trisul é reconhecida de qualquer construtora conforme a obra vai sendo construída, né? Então acaba tendo um descasamento natural entre a parte operacional e a parte financeira. A gente tenta olhar os dois para tentar entender qual é o momento da companhia. O lucro cresce 31%, despesas operacionais, principalmente administrativas e comerciais, caindo em torno de 7% e 6%, né? Então, redução de despesa, bem positivo isso, né? Receitas e despesas financeiras, a empresa teve resultado financeiro positivo nesse trimestre, então ela vinha de um resultado de R$1 milhão negativo no primeiro trimestre do ano passado, no segundo trimestre do ano passado, agora R$800 mil, mostra aí a situação financeira da companhia bem sólida. EBITDA, ajustado, cresce 27%, margem EBITDA 23%, subindo 3 pontos percentuais. Receita a apropriar. Que é, a empresa menciona um pouco do que eu mencionei aí da regra contábil específica, né? Então eles mencionam que as receitas com vendas de imóveis a serem apropriadas decorrentes de unidades que já foram vendidas e que ainda estão em construções e seus respectivos custos a serem incorporados, R$207 milhões para entrar, que já é unidade vendida, para entrar aí o resultado no balanço da Trisul, também bem positivo, pra vocês terem uma ideia, né? O EBITDA do trimestre é 45 milhões e já tem 207 para entrar. Um ano de EBITDA já tá engatilhado aqui para ser contabilizado. Posição de caixa e endividamento. Um dos pontos que eu sempre gostei da Trisul é que ela trabalhava com dívida líquida, ou ela trabalha com dívida líquida negativa, né? Esse trimestre isso mudou um pouquinho, e agora ela tá com um pouquinho de endividamento líquido, que é 2% do patrimônio líquido só. Então, assim, mesmo que tenha ficado com disponibilidade e caixa menor do que a dívida, então só para vocês terem uma ideia, a dívida é 394 milhões de reais e a posição em caixa é 367 milhões, ficou com uma dívida de 27 milhões no balanço, né, líquida do caixa, mas assim, 2% do patrimônio líquido não é nada, e é um dos pontos também que eu sempre gostei, né, da Trisul. Porque a gente sabe que as construtoras, quando vem a crise econômica, é uma quebradeira danada, né? Então, quando você pega uma empresa que já tem uma posição de terrenos confortável e tem um endividamento muito confortável, você pode ter certeza que mesmo na crise, ela consegue segurar a onda, isso é bem positivo, né? Então, o breaking down da dívida, praticamente 2/3 da dívida tá no longo prazo, então bem tranquilo isso. Contas a receber e cliente. A empresa tem a receber aqui mais de R$1 bi. Então, assim, ela tá com um caixa um pouquinho menor do que a dívida. Só que ela tem um contas a receber gigante. Então, assim, situação financeira bem tranquila, né? Não tem muito o que se preocupar. Imóveis a comercializar, que já tá no balanço, quase R$900 milhões. Então, tá no balanço aqui, mostra que a empresa tem ativos também, né? Não é só uma casquinha, ela tem ativos ali dentro. Ela menciona que instrumentos financeiros são basicamente vinculados à operação, não tem nada de instrumento financeiro que especule nada, isso é bem interessante. Então esses foram os resultados da Trisul, né? Obviamente a gente viu aqui uma retração no número de vendas, uma retração aqui na receita líquida de vendas, mas já era esperado. Esse trimestre, para a maioria das empresas, foi perdido, né? E não é o que a gente vê, a Trisul tá muito bem posicionada e pode capturar bem aí esse potencial boom do setor imobiliário, com taxa de juros mais baixas, com crédito mais acessível e também uma retomada da economia. Vamos ver Trisul no mercado? Então eu peguei aqui o gráfico de um ano, tá, da Trisul. A Trisul é negociada a 12,68. Então a gente viu, né, que a empresa sofreu bem aqui na época do Covid, principalmente aquela queda exponencial da bolsa no mês de março, comecinho de abril. Já retornou um pouquinho, não retornou nos níveis em que estava no final do ano passado, no começo desse ano, mas já recuperou bem aí o preço das ações. Vamos ver como é que a Trisul está sendo negociada? A Trisul está sendo negociada a 15 vezes lucros, mais ou menos 15 vezes EBITDA e 2 vezes preço-valor patrimonial, tá? Quando a gente fala do setor de construção, é bem difícil a gente olhar para múltiplos, né? Porque é um setor um pouco mais cíclico. Quando a gente olha múltiplo, a gente está olhando basicamente o passado, né? A gente precisa olhar quais são as perspectivas para a empresa, né? Os setores cíclicos é bem difícil você olhar para múltiplo. Então o que você vai fazer? Você vai olhar quais são as perspectivas do setor. Para mim são as melhores possíveis, né? Principalmente quando a gente olha para uma empresa que está bem posicionada. Eu tenho um modelo aqui de precificação que eu considero um ROI sustentável da companhia, tá? O retorno sobre o patrimônio de 15%, hoje é 14%, tá? Um crescimento de 11%, tá? Um custo de capital próprio de 12% e um payout de 25%, que é o que a lei das SAs exige. Isso aqui é meu modelo, isso aqui são premissas minhas, tá? O valor de mercado de Trisul hoje é 2.400 bi, tá? Lembra do Land Bank que ela tem de VGV já 5 bi e pouco? Eu tenho um valor justo para Trisul de 5 bi e meio, tá? Considerando essas premissas. Vamos aqui colocar uma margem de segurança de uns 25%, vamos supor que as minhas premissas aqui estão muito otimistas. Eu imagino a Trisul sendo negociada num preço justo em torno de R$20, tá? Ela está sendo negociada hoje a 12,68, então tem um upside interessante aí. Obviamente que é muito melhor você comprar a Trisul a 5 e pouco, que nem foi lá no Covid, do que a 12 e alguma coisa, porque, obviamente, que aqui a sua margem de segurança era muito alta, né? Mas eu ainda vejo um upside nessa companhia. Eu acho que até uns R$20 é um preço aceitável. Isso é o meu modelo, tá, gente? Cada um faz a análise de vocês aí, entende se o que eu tô falando faz sentido ou não. Eu acho sim que é uma das empresas que pode dar um upside interessante.
muito por conta dessas perspectivas aí que eu mencionei, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, valeu!